Ok, vamos ao nosso código então. Bom, antes de entrar para ver o código, as linhas de código e como elas estão distribuídas, vamos corrigir aquele probleminha que nós tivemos, né? Na sequência do tab. Lembram que eu vim dando tab, 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 e aí de e-mail, ele em vez de pular para aniversário, ele pulou aqui para o listbox, depois para o grava, ou seja, deu uma volta danada apertando o botão Tab no teclado até chegar no campo aniversário, né? Por que que isso aconteceu? Conforme a gente já viu anteriormente, aqui, nas propriedades, uma das propriedades, vamos aumentar aqui o campo da propriedade, uma das propriedades do objeto é a tab index, aqui está ela, então está aqui. Então reparem que esse nome aqui, esse campo nome, ele tem o tab index 4. A gente pode colocar um para ele, né? Poderia colocar um para ele. Poderia colocar aqui para o campo telefone tab index 2. No campo celular eu coloco tab index 3. No campo e-mail eu coloco tab index 4. E no campo aniversário, em vez de 18, eu coloco tab index 5, né? Bom, depois daqui eu quero que ele pule direto para o grava. Então o grava eu vou colocar tab index 6. Fechado. E o cancela eu vou botar tab index 7. Pronto, aí ele pode rapidamente navegar aqui com a tabulação. Isso deve ter resolvido aquele meu probleminha. Muito bem, vamos ao código então. Aqui eu tenho meu código. Agora, antes de analisar o código, vamos seguir a sequência do que o computador faz e vamos nos lembrar do que aconteceu, do que se passou quando eu mostrei o funcionamento da tela, né? Bom, reparem que eu tenho um módulo, eu criei um módulo aqui, porque justamente eu tenho variáveis públicas. Então a primeira coisa que o VB vai fazer é executar aqui o módulo, né? Aqui está, dei dois cliques aqui e ele me trouxe aqui o módulo com as variáveis públicas criadas, né? Eu tenho que criar isso aqui, conforme a gente já falou anteriormente, porque sempre que eu preciso criar uma variável que vai ser enxergada em vários pontos do meu programa, em várias funções diferentes, né? Se eu declarar uma variável dentro de uma função, ela só é enxergada dentro daquela função. Então, quando eu declaro ela aqui dentro de um módulo, como public, ela fica com visibilidade em todas as funções dentro da minha aplicação, né? Muito bem, eu criei então aqui a variável opção, a gente vai ver para que serve. Eu criei aqui um array para cada um dos campos do meu arquivo, para cada um dos campos do meu layout do arquivo. Então eu tenho um campo nome com 100 posições, um campo telefone fixo com 100, telefone celular com 100, nascimento com 100, data de nascimento, né, com 100, e o e-mail com 100 posições, né? Eu criei uma outra chamada seller registro, que vai sempre guardar qual é o registro que está selecionado no momento, e criei uma outra chamada QTD registros, que vai ter a quantidade de registros atual que existe no meu arquivo. Tá? Essa variável ela é utilizada para verificar em vários pontos. Chegou no final, né? Eu já li todos os registros, já chegou no final. Então, para isso é utilizado o QTD registro. E o seller registro é para localizar o registro que foi selecionado. A gente vai perceber isso aqui no código. Bom, muito bem. Depois de executar o módulo e criar aquelas variáveis, reservar na memória espaço para essas variáveis aqui, ele entra na execução. Qual é a primeira de todas as funções? Qual a primeira executada? É o form load, porque ele está carregando o formulário. Então, quando ele está carregando o formulário, ele vem aqui e executa o form load. Bom, o form load, a primeira coisa que ele faz é
o registro selecionado é igual a 1, ou seja, eu atribuo 1 àquela variávelzinha de registro selecionado e mando ele ler o arquivo. Então eu tenho uma função que eu criei, né? Eu digitei aqui private sub, ler arquivo, e aí escrevi o código dela. Então essa é uma função criada por mim, tá? Diferente de form load, que já é uma função padrão do formulário, né? Mas essa aqui não, essa aqui eu criei, eu inventei, e aí o que que eu quero? Eu quero que toda vez que eu chame ler arquivo, ele abra lá o arquivo no disco e leia e traga todo o conteúdo que está gravado no disco. Bom, então aqui embaixo agora nós vamos na ler arquivo entender o que que ela faz. Ele vem aqui na ler arquivo. Primeiro ele define uma file header como uma string reader, isso aqui a gente já viu anteriormente também, e define uma variável c como inteira. Essa c ela vai funcionar como um contador aqui dentro do while, ó. Ela vai aumentando de 1 em 1 e cada vez que ela aumenta, ela serve como índice aqui para o meu array. E aí o que eu li, eu jogo dentro desse array, né? Mas vamos voltar aqui então. Então, primeiro eu faço um if my computer file system file exists. Ou seja, o que que eu estou perguntando aqui? Eu estou perguntando, olha, se este arquivo tel.txt existe nesse diretório telefo, dentro do disco C. Então eu estou perguntando aqui para ele, olha, se existe este arquivo, que está aqui entre aspas, né? Então faça o que está aqui dentro do if. Se não, aí vem o else aqui. Se não, ou seja, se não existe, o que que ele vai fazer? Ah, aqui está, ó. Ele coloca quantidade de registros zero, aquela variável pública que eu criei lá no módulo, quantidade de registros recebe zero, e aí aparece aquele message box que a gente viu, dizendo, olha, o arquivo encontra-se vazio. Lembram-se disso? Primeira coisa que a gente fez quando a gente executou, não existia o arquivo lá no disco, e aí ele botou essa mensagem, olha, o arquivo encontra-se vazio. Foi isso que aconteceu, e aí ele saiu daqui e voltou lá para o form. Bom, mas considerando que existe, né? Por exemplo, agora, se eu executar agora, não vai mais aparecer aquela mensagem. Ele entra aqui a minha janelinha da minha aplicação e aqui está a minha aplicação. E a minha aplicação aparece com conteúdo e não apareceu aquela janela. Então reparem que ele carregou, jogou todo o conteúdo aqui dentro do list box, né? Posicionou no primeiro registro, aqui em cima selecionado, né? E parou aguardando um evento. Tá? Muito bem, vamos fechar, vamos voltar para o código então. Então, nesse caso agora, nessa execução que eu fiz, ele entrou nesse trecho de código aqui de cima do if. E o que ele fez? Ele criou uma file reader, ele botou aqui file reader e falou que file reader é esse arquivo aqui, aponta para este arquivo. E o que ele quer fazer? Ah, ele quer Open Text File Reader, ou seja, ele quer abrir um arquivo para leitura, né? E o nome do arquivo que ele quer abrir para leitura é esse aqui. Então, esse File Reader aqui, ele na verdade, ele aponta para este arquivo aqui com a função de ler o arquivo. Muito bem, aí ele declara uma String Reader, ou seja, uma variável qualquer aqui, como string de leitura, ou seja, é uma string, ele declara uma string para jogar o conteúdo do que ele vai ler. Poderia ser aqui qualquer palavra, tá? Não existe nenhuma exigência aqui, não é uma palavra-chave, tá? Bom, aí ele faz c igual a zero, ele inicializa o contador com zero, ele faz listbox1 clear, isso aqui vai limpar o conteúdo do listbox. Aí ele faz o while, o laço do while aqui, desde aqui até o end do while aqui no final. E ele vai ficar nesse looping aqui enquanto not file reader
end of stream, ou seja, enquanto não chegar o fim do arquivo lido. String, aí a primeira coisa que ele faz, string reader recebe o file reader read line, ou seja, ele lê uma linha e joga dentro dessa string aqui. Aí, a primeira coisa, depois de ter lido a primeira linha, ele adiciona essa string dentro do list box. Então ele joga a string completa de uma linha completa dentro do list box. Poderia jogar só o nome? Poderia. Poderia jogar dentro do list box o que você quiser. Selecionar alguns campos e jogar apenas aqueles campos. Tá? Também poderia. Mas aqui eu estou jogando a string completa. Aí eu faço C igual a C mais 1. Isso aqui vai aumentar o C em 1. Então, se o C começou com 0, quando ele passar aqui, ele vai fazer 0 mais 1, 1. E o C passa a valer 1. Muito bem, aí ele faz. Ele redimensiona, preservando o conteúdo. É o que esse preserve aqui do lado do redim faz. Preservando o conteúdo, ele redimensiona todos os arrays, tá? Então, todos os arrays, agora, lembram que tinha inicializado lá no módulo como 100. Nome 100, telefone fixo 100, blá, tudo com 100, né? E aí aqui eu redimensiono, né? Aquela história de, se eu deixar com 100, ele vai ficar usando memória à toa lá. Então o correto é, como eu estou lendo tudo de novo e carregando de novo, a cada um que eu ler, eu vou redimensionar. Então cada vez que ele passar por aqui, quando o C vale 2, ele redimensiona para o tamanho 2 e aí joga para dentro deles, na posição 2 de cada um, ele joga o conteúdo da string. Muito bem, vamos entender agora essa função mid aqui. O que é isso? Mid string reader. Bom, string reader é a linha toda que foi lida, né? Reparem aqui que ele joga para dentro do string reader toda a linha lida, né? Então é a string toda lida, com todos os campos. E o mid, o que ele faz? Ele particiona de, da posição 1 30 posições para frente. Aqui no telefone fixo, eu já mudei. Eu já digo, olha, particione para mim da posição 31, 15 posições para frente. Esse é o telefone. Aí ele joga dentro da variável telefone F. E assim ele faz para todos eles, conforme o meu layout que eu planejei anteriormente. Então essas posições aqui são as posições daquele meu layout, né, que eu havia definido antes. Lembram que o nome tem 30 de comprimento, o telefone fixo tem 15, o telefone celular tem 15, e o nascimento tem 10 e o e-mail tem 30 posições. E aqui é sempre a posição de início dentro da string. Então, a partir da posição 61, 10 casas para frente. Tá? Com isso, eu consigo particionar a minha string e jogar dentro de cada uma das variáveis aqui. Tá? A primeira vez que ele passar, o C está valendo 1, o nome 1 vai receber um conteúdo, telefone 1, telefone celular 1, nascimento 1. A segunda vez que ele passar, o C está valendo 2, aí o nome 2 recebe um conteúdo, o telefone 2 recebe o conteúdo, e assim por diante, montando e carregando o array. Tá? Então, quando ele terminar esse while, end while aqui, ele fez duas coisas principalmente. Né? Ele leu todo o arquivo, sim, e ele fez duas coisas. Ele carregou o list box com as linhas completas e ele carregou o array com os seus conteúdos. Então eu tenho, depois que ele terminar o end while aqui, eu vou ter nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, todos eles preenchidos, quantos existirem no arquivo. Tá? Muito bem. Quando ele chegar no final do arquivo, né, ele vai sair do while e aí prossegue linha a linha aqui. Aí o que ele faz? Bom, quando ele chegar no final, o C está valendo o número de quantidade de vezes que ele passou por aqui. Né? Porque o C ele veio aumentando. 1, 2, 3. Então, se sair, o C está valendo 3. E aí ele joga o C, né? Que é uma variável local aqui, que só existe aqui dentro dessa, foi declarada dentro dessa função,
ele joga e guarda dentro da variável pública a quantidade de registro. Então, o C é atribuído à quantidade de registro. Quantidade de registro vai receber o total do C, que vai ser a quantidade de linhas lidas ou a quantidade de registros lidos. Muito bem. O próximo passo aqui é jogar para dentro do text box o registro selecionado. Lembram que aqui em cima no form load eu atribuí o primeiro registro. Então, ou seja, logo que ele iniciar, ele vai iniciar com o primeiro registro selecionado e é o que ele faz aqui. O primeiro registro vai ser o que vai ser colocado dentro dos text box. Aí ele faz, olha, text box 1 recebe o nome, text box 3 recebe o telefone celular, Textbox 2 recebe telefone fixo e tudo com o índice do registro que está selecionado. Então, como o registro selecionado é 1, ele vai mostrar o nome 1, o telefone celular 1, o telefone fixo 1, e-mail 1 e a data de nascimento 1 é o que ele vai mostrar dentro dos campos. Tá? Então, com isso, ao terminar isso aqui, ele faz um file reader close, que serve para fechar o meu arquivo e deixar ele seguro no disco, né? Se tiver qualquer problema, ele já está gravado, está seguro lá. E ele sai da minha sub aqui e pronto. Aí fica aguardando um evento. É esse ponto aqui, eu mandei executar para a gente ver. É esse ponto aqui que nós estamos. Ele parou e ele agora ele está aguardando um evento. Um clique no botão ou até um clique para fechar a janela também é um evento. Tá? Reparem que ele carregou então os nomes, montou aqui o primeiro registro, é o que aparece aqui em cima dentro dos campos. E essa é a situação agora. Muito bem. Continuando, o que a gente vai fazer agora, vai ver como funciona, é o botão novo. Vamos ver o botão novo. Quando eu clico novo aqui, o que acontece? Vamos analisar. Bom, uma forma rápida, né? É clicar aqui e 2 cliques em cima do botão, ele vai direto para o código. Aqui está, é a sub, botão novo, clique, tá? Esse BT novo é o seguinte, eu renomeei, né, aquele botão para BT novo, tá? Então essa função é a função BT novo clique. Esse é um hábito bom porque facilita você enxergar depois quando você estiver lendo, em vez de aparecer botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, e você sempre se perde e esquece o que era o botão 4, o que era o botão 3, né? Assim não, assim fica claro, quando você bate o olho no código, você já sabe, esse aqui é a minha função do clique do botão novo. Então é uma prática boa, né? A gente sempre renomear os botões por um nome que traduza o que é aquele objeto. Ok, então botão novo, clique. O que ele tem que fazer? Bom, ele tem que habilitar os campos para que eu possa digitar, né? Aqueles campos textbox 1, textbox 2, textbox 3. Só que em vez de eu digitar aqui o enable deles, eu criei uma função. Por que eu criei uma função? Porque eu sei que eu vou ter que fazer isso várias vezes, né? Eu vou ter que habilitar esses campos aqui quando eu aperto o botão novo, mas eu vou ter também habilitar quando eu apertar o botão altera, ou quando eu apertar não, o botão excluir não, mas o botão altera eu também vou ter que habilitar os campos. Então, eu já crio logo uma função, né? Para não ter que repetir código e escrever várias vezes, eu criei a função habilita campos. Então, nesse ponto aqui, né, ele faz um desvio e vem aqui executar a função habilita campos, que está aqui embaixo. Aí ele começa a executar e o que ele faz? Ele faz textbox 1 enable true, ou seja, habilite o campo textbox 1. E ele faz isso para textbox 1, para textbox 2, 3, 4 e para o masked textbox, que é aquele campozinho de máscara que contém a data. Também habilita. E aí ele faz textbox 1.focus. Isso aqui ele simplesmente manda o cursor
para cima de textbox 1, né? Ou seja, posiciona o cursor no textbox 1, pronto para eu começar a minha digitação, tá? E aí, terminando aqui, ele volta para cá e continua a executar. Aí ele encontra uma outra função que eu fiz também, chamada limpa campos. Ora, se eu vou fazer uma digitação de um novo registro, eu tenho que limpar os campos para estar com os campos todos limpos, né? Para poder digitar, eu não vou digitar por cima de algum conteúdo. Então é o que eu faço aqui. Reparem que eu faço textbox 1.text igual a vazio, textbox 2.text igual a vazio, e eu vou limpando os campos. Limpo todos os campos, né? Com aspas, aspas. Com isso ele joga vazio dentro de todos os textboxes aqui. E jogo o foco para o textbox 1. Não era necessário, já tinha jogado aqui embaixo, mas poderia tirar essa função aqui, porque ele já está parado lá no textbox 1, o foco, né? Bom, com isso ele termina aqui o limpa campo, sai da função e volta para cá, para a linha de baixo da linha limpa campos. E ele encontra uma nova função chamada desabilita opções. Desabilita opções. Desabilita opções está mais aqui para baixo. Reparem que eu tenho também uma desabilita campos e uma desabilita opções, né? Desabilita opções é o seguinte, eu desabilito, ou seja, eu coloco false, desligando os botões novo, excluir e altera. E habilito true, habilito os botões grava e cancela. E aí eu saio da função e retorno aqui para cima, né? E aí eu venho para a quarta linha aqui da BT novo clique. É a quarta linha, eu jogo para dentro da variável opção, que é uma variável pública que foi declarada lá no módulo, eu jogo uma string com a palavra novo. Com isso, eu guardo o que ele está fazendo. Ele está criando um novo registro, tá? Eu vou utilizar isso quando? Bom, vamos executar. Aqui está. Nós clicamos novo, habilitou, limpou os campos aqui, né? A gente já viu isso e preparou para eu digitar. Aí eu começo a digitar Daniela Pereira, telefone 2199, opa, telefone fixo, 5656-7878. E o celular 21-8990-8999. Pronto. Vamos botar aqui um e-mail. E vamos dar um tab aqui para ver se corrigiu aquele problema? Tab. Reparem que ele daqui pulou direto para cá, ó, tá? Vamos testar aqui, vamos clicar aqui no campo nome, vamos apertar Tab. Reparem que desceu para telefone, Tab, celular, Tab, desceu para e-mail, Tab, foi para aniversário. Está exatamente naquela sequência que a gente criou. Ótimo. Aniversário 27/08/1975. E vou apertar o botão grava. Então nós estamos nesse ponto aqui, né? Nós habilitamos os campos, a variável opção está com um novo dentro dela, e aí eu vou apertar o botão grava ou o botão cancela. Nesse meu exemplo aqui, eu vou apertar o botão grava. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, o botão grava ele volta àquela situação dos botões anteriores, ou seja, ele volta a habilitar aqui esses três e desabilitar o grave ou cancela. Ele desabilita os campos de digitação, né? E ele inclui a Daniela aqui na list box e também deve ter gravado ela no arquivo de texto, tá? Ou seja, ele já gravou também no arquivo de texto. Então, tudo isso ele fez quando eu apertei o botão grava.
Vamos dar uma olhada na função grava agora, vamos dar um stop aqui, vamos voltar para o nosso código, vamos ver a função do botão grava. Eu posso procurar aqui e eu tenho, aqui está, o BT grava clique. Ou seja, eu também mudei o nome do botão, BT grava, né? E esse aqui é o clique do botão. Reparem que eu faço vários ifs. If opção igual a novo, faça o que está aqui embaixo. If opção igual a altera, faça o que está aqui embaixo. Então, ele vai fazer o que está aqui embaixo. Para isso, serve essa variávelzinha opção. If opção igual a exclui, faça o que está aqui embaixo, dentro do if, né? Se não for, se a opção não for novo, ele não vai entrar dentro desse if. Aí ele testa esse outro aqui. Se a opção igual a altera, e não é, ele não entra aqui também, até ele encontrar a opção que está no momento atribuída aqui. Bom, então esse botão grava, como ele funciona para os três, né, tanto para uma inclusão nova ou para uma alteração, ele tem que perguntar, olha, o que você está fazendo? Você está fazendo uma gravação de um novo, você está fazendo uma alteração ou você está fazendo, né, uma exclusão? E é isso que ele faz utilizando a variável opção. Como eu joguei novo dentro dessa variável, ele vai entrar nesse trecho de código aqui, tá? E a primeira linha que ele faz é a seguinte: quantidade de registros, ela saiu lá daquela rotina do form load, lá da ler arquivo, né? Ela saiu com a quantidade de registros lidos, né? Que no início foi 3, porque ela leu 3 registros no arquivo. Então, no início, ela estava com 3. Aí eu agora aqui, a primeira coisa que ela vai fazer seria somar um. Então ela passa a ser 4. E quantidade de registros recebe então 4. Aí ela redimensiona. Aquilo mesmo que foi feito lá naquela outra rotina do ler arquivo, ele faz aqui. Ele redimensiona todos os arrays para quanto? Para 4, que é o valor que está agora em QTD registros. Tá? Então todo o array passa a ter 4 posições. E aí ele joga o conteúdo dos text box para dentro das variáveis de array. Em seguida, ele faz a quantidade de registros, ou seja, o registro atual, 4, né? O quarto registro é o registro selecionado. E aí ele chama a função grava arquivo. A função grava arquivo nós não vimos ainda. Vamos desviar, vamos sair daqui. Depois, quando sair lá da função grava registro, a gente tem que voltar para cá, tá? Ele vai gravar o arquivo, aí ele vai tornar a ler o arquivo, tá? Por que eu faço isso? É uma garantia de que ele vai recarregar o arquivo e vai botar tudo na tela, vai preencher o list box. Essa é aquela função que nós já analisamos, nós não vamos ver de novo, né? Mas é aquela funçãozinha que a gente executou no início, que lê de novo o arquivo, carrega o list box e posiciona no registro selecionado. Só que agora o registro selecionado é esse, é o 4, tá? Que foi o que eu acabei de incluir. Depois disso, ele só desabilita campos, que é justamente fecha os campos para não haver digitação, e habilita de novo as opções novo, os botões, né, das opções novo, altera e excluir. Tá? Muito bem. Então vamos olhar essa função grava arquivo que a gente não viu ainda. Onde ela está? Tem que procurar ela no código. Ela está aqui. A função até que não é muito grande. Então o que ele faz é que ele dimensiona aqui, ele cria uma string, uma variável string chamada strgrava, tá? Poderia ser um nome qualquer. E aí ele pergunta, olha, se o arquivo existe, se existe esse arquivo aqui, tel.txt, tá? Apague ele, delete esse arquivo, né? Delete file, ou seja, apague esse arquivo do disco. Por que ele faz isso? É uma garantia de que ele vai estar sobrepondo o arquivo que existe lá. Se ele vai sobrepor, é melhor apagar e criar de novo.
né? Melhor do que ficar dando aquele erro, olha, o arquivo já existe, você quer gravar sobre ele, então a gente, para garantir, a gente apaga ele, pergunta, olha, ele existe? Existe. Se ele existe, então apaga ele, que eu vou criar ele aqui embaixo. E aí começa a criar o arquivo. Para criar o arquivo, ele faz um IO Stream Writer. Ele define então uma variável XPTO como um IO Stream Writer. E aí ele aponta para o arquivo tel.txt naquela pastinha, naquele disco C, tá? E esse é o comando para fazer isso. Por enquanto, mais uma vez, por enquanto, não vamos aprofundar demais. No Visual Basic avançado, a gente vai entender o que faz esse new, por que eu tenho que botar o I/O aqui na frente do Streamwriter, né? Se eu não botar, dá erro. Então nós vamos entender isso mais a fundo no Visual Basic avançado quando a gente vê a controle de classes e orientação a objeto no Visual Basic. Tá? Por enquanto, vamos só entender que ele apontou para esse nome de arquivo aqui e criou a variável XPTO. Tá? Bom, aí ele entra num looping com for, né? Esse looping aqui fiz com for, que vai variar o t de 1 até o último registro do array. Qual é o último registro de array? Está dentro da variável QTD-registro. Né? A gente sabe que é 4. Se eu não perdi ainda a conta, eu estou com 4. Então eu vou percorrer esse trecho de código aqui dentro do for 4 vezes. A primeira vez que eu percorrer, o t vai estar valendo 1, depois o t vai estar valendo 2, 3 e 4, e aí ele sai fora. Cada vez que ele percorrer, o str grava, esse str grava ele é uma string, né? E o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que concatenar, ou seja, tem que juntar cada uma das strings. Nome t, TLFT, TLCT, ele tem que concatenar uma na outra. Bom, para concatenar, eu estou usando aqui uma função chamada left. Só que ela tem que ser escrita com o nome completo dela. O nome completo dela é Microsoft Visual Basic.left, tá? Mas é uma função left, vamos imaginar isso. Uma função left, que essa função aqui faz? Microsoft Visual Basic Left. Ela traz os 30 caracteres à esquerda dessa string aqui, né? Só que eu estou somando a essa string nome mais 30 caracteres. Então, na verdade, o nome vai ser o nome que eu digitei, por exemplo, Paulo Pindaro, né? Mais 30 espaços, ou seja, 30 caracteres de espaço do lado dele. E aí, depois que eu botei os 30 caracteres, eu eu vou fazer um corte e vou dizer para ele, olha, tudo bem, você somou 30 caracteres, mas eu só quero só os 30 que estão à esquerda. Aí ele vai pegar Paulo Pindaro e mais o restante de espaços em branco até completar 30 posições. Tá? Bom, isso é um truque, né, para que ele consiga sempre garantir que esta variável aqui vai ter 30 caracteres. Tá? Então, se você digitou um nome com 5 caracteres apenas, ele preenche o restante com branco. Se você digitou com 3 caracteres, né, Ana, por exemplo, ele vai preencher, ele vai somar 30 caracteres em branco do lado, né? Então vão ficar 33 caracteres, mas aí o left vai dizer, não, pegue só os 30 à esquerda. Aí ele vai pegar, ele vai ficar com Ana e mais 27 espaços em branco à direita. Tá? Então, para isso é feito para todos eles. Olha, para telefone, cada um com seu tamanho. O telefone eu sei que eu quero só os 15 caracteres. Por quê? Porque eu defini no meu layout que o telefone vai ter 15 posições. Eu defini no meu layout que o telefone celular também vai ter 15. Eu defini que data de nascimento vai ter 10. Tá? Por isso, eu pego left 10. A mesma coisa o e-mail. O e-mail eu pego
30 posições à esquerda apenas, tá? Muito bem, e isso tudo eu vou concatenando na str grava. A str grava ela começa vazia, aí eu jogo para dentro dela, olha, vazio mais o nome. Depois eu jogo o que está lá dentro, que é o nome, mais o telefone. Aí depois eu somo mais o TLC e eu vou acumulando a str grava, até que no final disso aqui eu tenho uma str grava com todas as variáveis concatenadas lá dentro, tá? E XPTO WriteLine. Aqui nessa linha eu mando dar um WriteLine, gravar aquela minha linha que eu concatenei, tá? E aí, no final, depois de fazer aqui esse looping 4 vezes, gravar as 4 variáveis, aí eu fecho o meu arquivo, garantindo que ele está seguro no disco. Eu tenho que sempre fechar para garantir que ele vai descarregar isso aqui que ele veio gravando e ele vai estar com o arquivo fechado e seguro gravado no disco, tá? Muito bem, depois dele ter gravado isso, ele volta então para aquele ponto que chamou ele no botão grava. Vamos voltar para o botão grava. Foi aqui. Nesse ponto aqui eu chamei a função grava arquivo e aí ele volta para cá e aí vem aqui no restante ler arquivo, que é aquela função que nós já vimos, que carrega de novo o arquivo, desabilita campos, ou seja, volta a desabilitar os campos e habilita os botões, tá? Então essa aqui é a opção novo. Bom, e se eu escolher o botão altera, o que que ele tem que fazer? Ora, ele tem que, em primeiro lugar, pegar o conteúdo do text box do que está selecionado, né? Dois text box. Reparem que eu estou apertando o botão grava depois de ter feito alterações nos campos, né? Aliás, vamos passo a passo, né? Quando eu aperto o botão altera, o que que ele vai fazer? Vamos procurar aqui o botão altera. Botão altera, clique, aqui está. Então eu apertei o botão altera. O que que vai acontecer? Vamos executar aqui. Que está executando. Apertei o botão altera. Ele habilitou esses campos, né, para eu poder digitar. Desabilitou aqui também os botões novo, altera e exclui. E habilitou o grava ou cancela. E está esperando. Está esperando eu fazer alterações nos campos. E em seguida apertar ou grava ou cancela. Tá? Bom, consideramos então que eu fiz uma alteração aqui. Passei esse número de telefone para final 67. Tá? E depois disso eu vou gravar. Vou apertar o botão grava. Quando eu aperto o botão grava, ele pega o 67 daqui e grava aqui embaixo também no list box, tá? Bom, vamos ver como isso funciona aqui. Dentro do botão altera, a primeira coisa que ele faz é desabilita as opções e habilita os campos para serem digitados. E aí a variável opção recebe a palavra altera, tá? Com isso, quando eu aperto o botão grava, aqui está, o botão grava. Ele não vai entrar mais nesse if aqui, primeiro. Ele vai entrar no segundo if, que justamente pergunta aqui, olha, if opção igual a altera, então, o que que ele tem que fazer? Bom, nome, o array nome do registro selecionado, né, que seja ele 1, 2, 3, né, recebe o conteúdo do text box. Então ele faz isso para cada uma das variáveis do array. Olha, o nome 1 recebe lá o conteúdo do text box, o telefone 1 recebe o text box. E isso ele faz para qual? Para o que está selecionado no momento. Tá? E aí ele chama a função grava arquivo. A função grava arquivo, né, que a gente acabou de ver, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar todos os arrays, né, inclusive esse aqui que eu atualizei, e vai gravar gerando o arquivo no disco, tá? E em seguida ele chama de novo aquela função ler arquivo que nós já vimos também, que torna a ler de novo o arquivo que acabou de ser gravado e carregar todo o array de novo, garantindo que
e refazendo a minha tela, carregando também o listbox. Nesse ponto aqui, ele atualiza o listbox, né? Isso é muito rápido, né? A gente em tempo de execução, a gente quase que não vê isso aqui acontecer. E aí ele volta de novo a desabilitar os campos e habilitar de novo os botõezinhos novo, altera e excluir, tá? Bom, e no botão excluir, o que acontece? Bom, vamos procurar aqui, botão BT excluir, vamos procurar, tá aqui, BT excluir clique. Lembram que quando eu aperto BT excluir, ele aparece uma mensagem. Então tá aqui, olha, mensagem box, confirme a exclusão apertando grava. E aí depois aparece, não, aparece não, depois eu jogo para dentro da variável opção a palavra excluir, né? É uma string, eu jogo a string excluir para dentro de opção. E aí eu chamo desabilita opções. Desabilita opções vai desabilitar os botões lá de cima. Repare que nesse caso eu não precisei habilitar os campos. Por quê? Porque ele não vai fazer alteração, não vai digitar nada. Ele só está mandando excluir. E eu disse para ele, olha, se você quer excluir realmente, aperte o botão grava. Então o próximo passo agora que ele vai fazer é apertar o botão grava. Então no botão grava, de novo eu tenho aqui o if opção igual a novo, ele não vai entrar aqui dentro. If opção igual a altera, ele não vai entrar, porque é exclui. A variável opção está com exclui. Então ele vai entrar dentro desse if aqui. If opção igual a exclui, então aí ele entra. Bom, a primeira coisa que ele pergunta é, olha, se a quantidade de registro for maior do que zero, você entra. Se não, você nem entra porque não tem registro nenhum e o cara está mandando excluir. Então eu nem entro dentro do if para não dar erro. Mas se a quantidade de registro é maior do que zero, ou seja, se ele tem pelo menos um registro, tá? E o registro selecionado naturalmente é diferente de zero, então tudo bem, então entra. Tá? Esse é o símbolo de diferente, né? Muito bem. Aí ele faz um for. Um for que faz o quê? O que eu tenho que fazer quando eu faço uma exclusão? Bom, vamos então para o nosso quadro branco, né? No nosso quadro branco nós vemos então a situação atual, onde eu tenho o quatro registros, né? Paulo Pindar é o primeiro, Mariana é o segundo, Ana Cláudia é o terceiro e a Daniela é o quarto. A quantidade de registros é 4 e o registro selecionado, bom, digamos que eu clique na Mariana para excluir a Mariana, né? Eu cliquei lá no list box da Mariana. Com isso, seller registro, aquela variávelzinha seller registro, ela vai receber 2, que é o segundo registro que foi selecionado, tá? Bom, quando eu apertar excluir e apertar grava, a situação final tem que ser essa aqui, olha. Como o segundo registro foi selecionado, ele some e os que estão abaixo dele sobem uma casa. Então, a Ana Cláudia, que era o terceiro registro, passa a ser o segundo, né? A Daniela, que era o quarto registro, passa a ser o terceiro. A quantidade de registros passa a ser 3, ou seja, diminui. Tá? Com isso, eu não tenho mais a quarta posição, né? E a célula selecionada, eu diminuo. Então, se eu escolhi o segundo, a célula selecionada vai ser a Paulo Pindaro, que é o que vai aparecer selecionado no momento. Porque sumiu. Naturalmente, eu excluí uma, então eu subo e a de cima é que vai ser a selecionada do momento. Tá? Vamos ver isso funcionando, então? Bom, vendo isso funcionando, vamos apertar o botão excluir. Ah não, antes de apertar o botão excluir eu tenho que selecionar. Então vamos clicar aqui na Mariana. Ela aparece os dados dela aqui em cima, significa que ela está selecionada realmente. E aí eu aperto excluir. Ele me bota a message box. Eu dou um OK. Né? Até agora não fez nada. Eu ainda tenho a opção de clicar cancela. Mas aí eu vou e vou apertar grava. Reparem o que acontece. A Mariana some daqui, a Ana Cláudia passa a ser a segunda e a Daniela a terceira, e eu só tenho 3 registros agora, e o registro que está selecionado é
o Paulo Pindaro, que é o primeiro, ou seja, é um anterior do que foi excluído, tá? Vamos ver como é que isso faz no código aqui. O que que eu faço? Eu faço um for de uma variável qualquer, t no caso, iniciando no registro selecionado, no caso foi 2, no registro 2. Então, o t vai variar de 2 até quantidade de registros, no caso está com 4, então vai ser 4 menos 1, 3. Então, o t ele vai variar de 2 até 3, né? Ele vai passar quantas vezes aqui? Ele vai passar duas vezes nesse caso. Ele vai passar a primeira vez o t valendo 2 e a segunda vez o t valendo 3. E aí ele sai fora. O que que ele faz? A primeira vez ele está valendo 2. Aí o que ele diz? Ele diz, olha, o nome 2 passa a receber o nome que está na terceira posição. Reparem aqui, t mais 1. Então, na posição 3. Isso ele faz para nome, para o telefone celular, para o telefone fixo, para o e-mail, para data de nascimento. Depois ele desce valendo 3. E aí ele faz, olha, o nome 3 recebe o que está agora na posição nome 4. Ou seja, com isso ele está subindo uma posição todos os que estão até o final do arquivo. Se tiverem 1000 posições esse teu arquivo, ele vai até a posição 1000, subindo todos uma casa no array, tá? Feito isso, ele está com o array atualizado. Só que você vai estar com a posição 3 e a posição 4 do array igual, com o mesmo conteúdo. Aí você descarta a posição 4, diminuindo a quantidade de registros. Então, a quantidade de registros passa a ter menos 1. Então, se era 4, passa a ser 3. Com isso, você jogou fora a quarta posição. O registro selecionado, conforme a gente viu, vai ser o registro que estava selecionado menos uma posição. Então, se eu tinha selecionado aqui o registro 2, eu agora selecionei o registro 1, tá? E aí eu mando ele gravar esse arquivo. Quando eu mando ele gravar o arquivo, ele vai pegar esse array aqui, a que foi atualizado, sem a Mariana agora, e com menos uma posição de quantidade de registro, e vai mandar gravar no disco. E em seguida torna a ler e torna a carregar na tela e no listbox, atualizando o listbox também. E aí volta a desabilitar os campos e volta a habilitar os botões novamente. De novo, exclui e altera. Tá? O que ficou faltando? Ficou faltando o listbox. Lembram que o listbox, quando eu clico no listbox, ele, ele seleciona? Então é isso aqui, olha. Essa é a função. Tá? Se eu clicar aqui no design em cima do listbox, ele já abre direto aqui essa função, que é listbox selected index changed. Ou seja, quando eu cliquei no listbox, mudando a posição que estava selecionada anteriormente. E aí, o que, que ele tem que fazer? Bom, o seller registro, ou seja, o registro selecionado no momento recebe o índice do listbox mais um. Por que, que eu faço mais um, hein? Porque esse índice do listbox começa em zero. Então, se eu tenho 4 linhas lá, é 0, 1, 2, 3. Como no meu vetor eu não começo com zero, eu começo sempre com 1, então eu somo uma casa aqui, tá? E aí eu faço, olha, o nome do seller registro, do registro selecionado, joga dentro do text box. E isso eu faço para todos os campos, naturalmente, preenchendo e atualizando todos os campos com o registro atual que foi selecionado, ou seja, do clique que ele acabou de dar no listbox. Tá bom? Bom, ficou faltando o botão de avança, né? E que eu chamei aqui de BT Next e BT Prev, né? Bom, quando eu faço um Next, o que, que eu tenho que fazer? Olha, o registro selecionado aumentou um, né?
E quando eu faço um prev, o que eu faço? Olha, o registro selecionado diminui um. É igual ao registro selecionado é igual ao registro selecionado anterior menos um. Aí eu pergunto, olha, vamos voltar aqui para o BTnext. Se o registro selecionado for maior do que a quantidade de registro, significa que ele passou do limite lá da quantidade de registro do meu array. Então ele rapidamente ele tem que voltar à quantidade de registros, né? Então registro não pode passar, não pode ser maior do que a quantidade de registro. Se for, ele é iguale ele à quantidade de registros, né? E faça um som de bip para indicar que chegou no final e mostre os campos com o registro selecionado, tá? Ou seja, com o conteúdo do array selecionado. Então é isso, eu aumento o registro, mas eu tenho que sempre verificar, e aqui é um controle para não dar erro, porque se eu tentar acessar uma variável de array aqui, um 5, e eu não tenho 5 posições no meu array, vai dar erro, tá? Mas se eu tenho 3 posições e estou tentando aqui acessar a terceira posição, aí tudo bem, tá? Mas quando eu tentar avançar mais uma vez, ele tem que me parar e dizer, opa, bip, né? Ele faz um bip indicando que, opa, você não tem uma quarta posição, pode parar aí, tá? A mesma coisa o menos um, funciona da mesma forma, só que aqui eu pergunto se chegou a zero. É igual a zero? Se é igual a zero, faz ele ser igual a 1, porque eu não tenho índice zero lá. Faz ele ser igual a 1 e solta um bip e mostra o conteúdo do registro selecionado, tá? Se não, ou seja, se ele era 4, passa a ser 3, e aí aqui embaixo mostra o conteúdo do terceiro registro do array, tá? Preenchendo todos os campos acima. Então vamos ver como funciona, só para lembrar. Aqui a gente viu que eu avanço, quando chega no final apito, e eu retorno. Quando chega no início também faz um bip, tá? Bom, com isso nós já vimos aqui tudo. Ficou faltando só o botão cancela, que é o mais simples, talvez o mais simples de todos, porque não faz absolutamente nada. Quando você clica no botão cancela, só o que eu faço é habilitar, de novo habilito as opções e desabilito os campos. Fecho os campos para que não seja digitado nada. Vamos ver aqui. Eu vou dar um alterar, e aí eu altero, eu boto aqui uma coisa qualquer, xxx, dou um cancela. Reparem que ele não limpou, o correto seria ele limpar aqui e voltar ao estado anterior. Mas reparem que ele não gravou no disco a informação, tá? Se eu clicar aqui, ele volta a puxar aqui para cima os valores e aí some o xxx que foi digitado. Isso é algo para corrigir. Eu até vou passar como exercício para que vocês corrijam, que o ideal é quando ele clicar o cancela, ele desfaz o que ele mudou. Talvez carregando de novo, por que não? Chamar a função de novo ler arquivo, né? E ele vai ler o arquivo e vai carregar tudo de novo igual. Pronto, resolveu o problema, tá? Quando eu der um novo, ele abriu os campos aqui e tudo. Quando eu der um cancela, ele fecha de novo os campos, né? Também faltou o quê? Faltou posicionar e ler o arquivo de novo, talvez, ou posicionar no registro 1 e mostrar aqui nos campos o conteúdo do registro 1. Então também podem alterar aqui o botão cancela para que também funcione dessa forma. Mas isso não atrapalha muito, porque quando eu volto a selecionar um registro aqui, ele volta a carregar as informações aqui em cima. Bom, eu acabei de ensinar para vocês como fazer um catálogo telefônico com arquivo de textos. Vocês podem fazer qualquer tipo de programa, qualquer tipo de arquivos, qualquer controle que você queira fazer. E existem várias formas de fazer. Essa aqui é uma delas. Você pode tentar outras, você pode tentar usando um menu aqui de botões, utilizando aqui um menu de palavras também, como já foi ensinado. Você pode usar vários outros recursos aí que diferentes disso aqui, ou seja, isso aqui não é uma regra.
Uma coisa muito bacana da programação é que você cria e você inventa e você programa da forma que você quiser. O controle é todo seu e depois você vai ver funcionando, tá? Muito bem. Assim nós terminamos essa aula. Na próxima a gente vai incrementar mais ainda essa nosso programa, esse nosso sisteminha aqui que nós criamos.